Olá, pessoal, boa noite a todas as pessoas que estão nesta sala. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez numa aula presencial por meio do Meet, ao vivo. Este Meet está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês na plataforma Educa. Eu vou disponibilizá-lo amanhã ou ainda hoje, dependendo, porque ele vai carregar, mas assim que estiver carregado eu já faço esta liberação por meio das rotas de cada polo, para que vocês possam assistir, porque nós hoje vamos discutir o filme O Carteiro e o Poeta. Esta discussão valerá um ponto para A1, é a nossa primeira atividade valendo nota neste modelo presencialmente por meio do Meet. Nós tivemos o primeiro, dois momentos anteriores, que foi a aula inaugural e também a nossa aula para a apresentação do plano de ensino e conversarmos também do programa da disciplina. E naquele dia eu falei para vocês, apresentei o programa e falei que nós iríamos assistir ao filme Carteiro e o Poeta e também debater algo que eu julgo extremamente pertinente para vocês, acadêmicos do curso de letras e também do primeiro período, que é um filme que ele consegue adentrar em várias reflexões pertinentes a nós, sobretudo, né, acadêmicos do curso de letras, mas é um filme que vocês sabem que é um filme humanizado e que é um filme para todas as pessoas. E por isso, justamente por isso, a nossa responsabilidade em assistirmos e debatermos esse filme para depois fazermos isso em sala de aula com os nossos alunos. Então, esta avaliação é uma conversa, e eu quero que vocês vejam dessa forma, deixa fluir como realmente uma conversa, mas ela é avaliativa, ela vale um ponto, como eu havia dito. Então, na medida que vocês forem falar, eu gostaria que vocês se apresentassem, eu gostaria que vocês falassem o polo e o nome completo de vocês. Além de ficar registrado na gravação, eu consigo fazer as anotações aqui acerca da fala de vocês, tudo bem? Por favor, podemos começar. Pode começar, eu acredito que pode ser fluido, tá? Na medida que vocês falam, eu já anoto, vocês se identificam, e aí o outro já sente, como uma conversa mesmo, um bate-papo. Karine levantou a mão. Tá, então eu vou começar, já que é para começar. Exatamente. Meu nome é Karine Neres. Meu nome é Karine Neres. Eu sou do Polo aqui de Colinas do Tocantins. Eu já tinha ouvido falar desse filme, né? Só que eu ainda não tinha assistido. Eu vim assistir ele, na verdade, sábado. Eu comecei a assistir, terminei ele hoje. É um filme, assim, bem interessante. É um filme bem antigo, né? Que a gente que não tem costume de assistir esses filmes mais antigos acha, de certa forma, diferente. Só que, assim, ele é antigo, mas ele retrata bastante coisa atual, né? Ele retrata tanto a questão ali do preconceito, da mãe, assim, no meu ponto de vista, com uma pessoa que tem como se diz, um patamar de vida mais baixo do que a filha dela. Ele também ali retrata o momento, teve um momento político ali, né? Um momento da situação que não foi mostrado no filme, né? De certa forma, mas no livro tem, né? Eu pesquisei também um pouco sobre o livro. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu pesquisei sobre o livro, que realmente tem um livro do filme, né? Eu acho que eu vou até ler ele, eu achei interessante. E aí, assim, é uma história muito interessante que retrata a história de uma pessoa que foi para trabalhar e acabou encontrando um amigo, né? Através do trabalho, ele encontrou um amigo e daquela amizade ele conseguiu encontrar uma namorada usando o que ele conseguiu aprender, né? Como se diz, através do meio social, ele conseguiu aprender algo e usufruir daquilo que ele aprendeu com aquele ser humano, né? E assim, como se diz, foi através do meio, do convívio, que ele teve um novo olhar, né? Como é que se fala, um conhecimento de mundo diferente. Então, assim, foi um trabalho para ele que agregou até no conhecimento de uma namorada. Assim, foi o que eu consegui compreender, né? Cada um interpreta de uma forma. Então, assim, foi um novo
um novo aprendizado para ele. A verdade foi isso. Acho que é isso. Ótimo, Karine. Depois eu vou retomar a fala de vocês ao final. E aí, quando vocês terminarem, faça como Karine, desliga o microfone para não dar microfonia e outra pessoa automaticamente já continua, tá bom? Pode deixar fluir. Eu só vou interferir no final mesmo. Então tá, boa noite. Sou Marciane Pereira Pique Mascarenhas, polo da confusão. Sim, então, Mário, né, o carteiro, ele teve um interesse Marciane, próprio. desculpe, eu não vi o teu polo. O resto Lagoa da Confusão. Lagoa da Confusão, perfeito. Uhum. Então, quando o Mário se aproximou do poeta, ele tinha um interesse, exclusivamente um interesse próprio, né? Conquistar a Beatriz, o amor, através que ele viu poetas cercados de cartas de mulheres. Então, ele se aproximou do poeta com um interesse próprio de conquistar o coração da amada Beatriz, que é onde ele desenvolveu um amor platônico, que, na realidade, ela não sabia que ele tinha esse interesse, né, nela. Então, foi através da poesia que ele queria conquistar, no caso, através do poeta. Então, como ele era um semi-analfabeto, ele não tinha conhecimento de poesia, não tinha conhecimento de escrita. Então, ele se aproximou do poeta, mudou sua visão de mundo, porque ele não gostava daquela ilha, ele não queria exercer a profissão do pai, que ele não se via ali naquele mundo de gente de pessoas que não tinha outra visão, não tinha outra visão de mundo, não tinha outra expectativa de vida, a não ser pescar. E não tinha conhecimento de literatura, não tinha conhecimento de política, eles não se interessavam em política. Então, como lá também tinha falta d'água, eles achavam que aquilo era normal, eles não tinham interesse de buscar melhorias, entendeu? Então, com a chegada do poeta, ele mudou completamente, apesar dele não querer mesmo ter muito interesse em trabalhar, né? Que ele não queria trabalhar, então ele achou essa vaga através lá do cinema, ele gostava mesmo era de ir para cinema. Então, ele viu essa vaga onde unicamente uma pessoa, recebia cartas, que era o poeta. Então, ele se aproximou, comprou um livro, querendo que o poeta assinasse com uma dedicatória bonita, né? Para ele exibir para as pessoas que era íntimo do poeta. Então, ali ele conquistaria várias mulheres, mas, no entanto, ele não queria várias mulheres, ele queria Beatriz. Então, foi ali que aí tanta insistência de Mário, quando ia entregar as cartas, para o poeta dar dicas para ele, dar ensinamento para ele, que aí o poeta aproximou mais dele, depois de várias insistências, né? Então, ali ele começou a dar dicas para Mário, dar dicas de semântica. Aí ele, o que é semântica, né? Metáfora, no caso, não foi semântica, metáfora. Então, ele começou a falar as coisas em metáfora para ele. Então, foi ali que ele despertou realmente o interesse por poesia, por interesse por conhecimento, interesse por ler o livro. E mostrar que conhecimento não é só para pessoas sábias, letradas, sim, para ser analfabeto também. Dependendo, ter um interesse e ter uma visão de mundo, né? Então, foi ali que ele conseguiu expressar os seus interesses por literatura, o seu conhecimento, chegando a escrever poemas e conquistar a Beatriz, né? Foi isso que eu entendi. Não só por ele
ser uma pessoa semi-analfabeta, que ele não poderia ter conhecimento de literatura, de escrita, desenvolver um olhar crítico sobre aquela situação que ele vivia ali, né? Que ele poderia querer mudar de situação, de vida, de conhecimento, ajudar a instruir as outras pessoas a buscar mais ali para aquela aldeia tão tão pobre, no caso, no sentido tão como é que digamos, sem muita recurso, devido a ser uma aldeia isolada, né, e as pessoas ser praticamente analfabetas. Então, ele, com aquele desenvolvimento dele, do olhar crítico, ele pôde buscar também e se inserir na política, ter interesse também político, né? Que através da política ele poderia conquistar várias coisas. Foi isso que eu consegui entender. Boa noite, professora. Sou Daniele Santos, aqui do Polo de Paraíso do Tocantins. Oi, Daniele. Boa noite. De Paraíso, não é? Isso. Para mim, assim, o filme, será que eu gostei? Eu assisti só 3 vezes, né? E estou optando por ler o filme também, tá? Então, eu começava a assistir ele com aquele sorriso no rosto, assim, eu ficava, ai, meu Deus do céu, né? Porque, para mim, ele tem uma pitada de humor, ele tem uma pitada de emoção, né? De momentos intensos, né? E muitas críticas também, né, que falam de governo em relação a gente olhar quem era o Mário no começo do filme, e que não tinha uma expectativa de vida melhor, e chegar no final você vê uma pessoa que já tem opinião, que já tem algo assim, né, a defender em relação à política, né? Mas eu vou falar assim, eu sei que muitos vão falar sobre isso, sobre a política, sobre as coisas, eu vou falar de uma parte que mais que na primeira vez que eu assisti já ficou gravada na minha mente, né, que para mim foi um momento assim um pouco cômico, né, é a hora que a tia da Beatriz vai lá na casa dele, sabe, e ali ele vai e se esconde, tá escondido, né, daquela situação. E aí a mulher vai embora, aí ele começa a discutir com o Pablo, né, com Neruda. Né, eles começam a falar, não, mas você errou, você usou o meu poema que eu fiz para minha esposa, para conquistar a Beatriz, tal. E aí eu achei muito, muito válida a fala de Mário quando ele disse assim, mas a poesia não pertence só ao poeta, né? Ela pertence a quem precisa dela também. Então, assim, do filme que me marcou, assim, entre outras coisas, né, assim, o que aconteceram, isso me marcou bastante, essa fala, porque através da poesia, eu vi o Mário se transformar em outra pessoa, eu vi ele se interessar por leitura, eu vi ele se interessar convivendo com Pablo Neruda, eu vi ele se interessar por política, por melhorias de vida, por um amor verdadeiro, sincero, por lutar por esses ideais, né? Porque foi nesse momento que eu pude ver no semblante do poeta que ele conseguiu perceber que naquele jovem simples, né, simples, o jovem havia entendido o valor de um poema, né, de poder usá-lo para conquistar aquela mulher, né? Como a sua poesia, no caso, assim, iria mudar a vida de Mário por completo, tanto assim nas atitudes, pensamentos e principalmente no posicionamento político, né? Você olha o Mário do começo e olha o Mário do final, para você ver que tem uma grande diferença. Eu posso dizer que ele era um jovem sem vontade de trabalhar, dando desculpa que tinha alergia ao barco, entre outras coisas, e no final um homem de família com mulher e esperando o filho. Triste porque ele morre, mas no final das contas eu achei maravilhoso o enredo em si, né? Boa noite. Taiane, né? Isso, Taiane, antes de você falar, eu gostaria de compartilhar, meu chat está aqui aberto, imagino que vocês estão vendo também. Alguém falou que eu tinha sumido, eu não sei se foi a minha imagem que tinha desaparecido, mas eu estou aqui na aula desde as 19, e tem um comentário aqui de Dalvanilde que ela fala assim, acho que um debate conduzido seria melhor. Veja bem, a minha intenção é causar leveza, mas se vocês quiserem, eu faço perguntas objetivas e diretamente para vocês, tá? Aí o que é que vocês dizem? Para ser democrático, porque se vocês quiserem, eu tenho perguntas. Entretanto, eu deixar vocês à vontade, eu considero que vai ficar mais leve. É a minha consideração. Não sei se eu estou equivocada.
Tipo, eu prefiro assim, no caso, como está sendo conduzido agora, né? Mais Porque eu leve. penso que surge uma conversa Também. e vocês ficam à vontade. A minha intenção não é pressioná-los, tá? Até porque é um filme tão especial e a gente não pode trazer um filme que fala de poesia um peso, né? A minha intenção não é trazer isso. É que vocês falem e vocês também se escutem. Quem não assistiu ao filme tem uma oportunidade de ouvir agora. Algumas pessoas falaram que não assistiu ao filme, tem uma oportunidade de ouvir e assiste, porque o filme vai cair na prova, tá? O filme vai cair na prova e você tem essa oportunidade de ouvir-se. Mas eu não estava querendo fazer perguntas direcionadas. Depois eu vou fazer uma apreciação da fala de vocês e alguns pontos, né, que eu considerar importante. O que é que vocês dizem? Para ser bem democrático. Por mim, da forma que está sendo conduzida, está confortável. Também prefiro assim. Ok, eu quero só que seja democrático e que vocês digam para mim a melhor forma para vocês, tá bom? Por isso que eu fiz questão de abrir aqui o comentário da colega. Ó, Luana falou algo aqui, ó. Eu acho que seria melhor chamar pelos nomes que as pessoas levantaram, pois não estou conseguindo achar o momento certo de começar a falar. Penso que é pertinente. Ótimo, Luana. Então, a gente já pode fazer essa sequência, tá? Vamos lá, porque daí Luana, ela consegue seguir, e quem vem depois. Então, Tayene, ela abriu o microfone, Tayene fala. Depois de Luana, vem Luana. Depois de Luana, vem Dalvanilde, tá? É as pessoas que eu tô vendo aqui. Deixa eu abrir aqui, que aí eu vejo essa fila, tá bom? Aí vocês já vão anotando aí. Vamos fazer assim? Tayene fala, Luana, Dalvanilde, depois Lucivânia. Vão anotando a sequência, tá? Vocês já vão sabendo. Você depois, e assim consequentemente. Depois de Lucivânia é Rogério. Depois de Rogério, Driele. Depois de Driele, Mila. Depois de Mila, Késia. Depois de Késia, Soraya. São as mãos que estão levantadas. Tudo bem? Depois de Soraya, Sandra. Né? Aí a gente faz essa rodada, depois aí eu vou para outra sequência de nomes depois de Sandra, tá bom? Tudo bem? Ok. Então vamos nós. Boa noite a todos. Boa noite, professora Valquíria. Tudo bem? Eu me chamo Tayene Cope, eu falo aqui do Polo de Paraíso do Tocantins, e eu achei esse filme incrível. É um filme que me trouxe até um certo encanto, uma nostalgia, aquela coisa da infância, né? Onde tudo é muito romântico, tudo é muito poético, e a gente vê tudo com olhos, assim, tão leves, né? Apesar do filme tratar temas bem sérios, né? Como o Neruda tá ali preso naquela ilha e ele não ter autorização nem de sair, foi um filme que me trouxe, assim, até um certo romantismo. Foi bem interessante para mim estar assistindo ele hoje. O que eu pude perceber é que, assim, o Mário ele vai se aproximando do Pablo num momento de sensibilidade, porque ele não poderia deixar a ilha. Dá para se perceber nas falas dele que é um lugar onde ele não se sente confortável. Ele fala várias vezes, né, que ele gostaria de ir para Nápoles, que ele gostaria de ir para outro lugar. E no caso do Neruda é completamente ao contrário, porque ele está ali, de certa forma, no exílio, preso sem autorização de sair. E o interesse de Mário em Pablo era deslanchar sua vida romântica, né? Apesar de estar com essa paixão platônica já em Beatrice. E ele acaba conseguindo muito mais do que aquilo que ele almeja no início, né? Com olhos tão rasos naquela situação. Ele acaba conseguindo tirar de dentro dele, de dentro dos sentimentos dele, de dentro das vivências dele, a poesia. Ele vê com olhos tão diferentes uma coisa que já estava dentro dele, que já existia dentro dele. Então, essa democratização, para mim, foi o que mais me chamou a atenção,
porque não era algo inventado, ensaiado, era uma coisa leve da rotina dele, das coisas que iam acontecendo e que traz esse encanto e essa coisa que mostra para todos nós, né? Que todos nós podemos viver isso também, que todos nós temos um pouco de poeta dentro de nós, que todos nós temos dificuldades, né? Mas que assim como ele, nós podemos romper, podemos conseguir ver a nossa vida com mais leveza. Foi isso. Obrigada. Boa noite. Sou Luana, do Polo de Oi, Paraíso. Luana. Quando eu assisto um filme desse tipo, na verdade eu fico mais curiosa com o por trás do filme do que com o filme em si. Então eu já fui pesquisar um pouco sobre o filme, sobre a história, para ver se era verídico ou não. E descobri que é uma história ficcional, né? Baseada em um livro de um escritor também chileno, que fez uma história baseada nesse período de exílio do Pablo Neruda. Então, é uma ficção, só que algumas coisas são verídicas relacionadas a esse período. Uma coisa que me tocou muito vendo sobre o filme foi a história do ator principal, né, que faz o Mário, que tem várias matérias constando que ele acabou falecendo um dia após o término das gravações do filme e que para ele era um filme extremamente importante. Ele considerou que era o filme da vida dele, um filme que retratava a história do Pablo Neruda, né? E eu peguei assim algumas partes que eu achei interessante principalmente o final. No final eu fiquei bastante confusa, porque eu fiquei um tempo sem entender se ele tinha morrido ou se ele tinha ido embora. Eu não sabia se ele tinha simplesmente abandonado a esposa dele e partido para outro lugar. E demorei a entender que, na verdade, ele tinha morrido em uma manifestação. Eu fui até pesquisar para saber se ele tinha morrido mesmo ou não. E, para mim, a minha visão é que, quando o Pablo chegou na ilha, o Mário tinha uma visão como se o Pablo fosse uma janela para o mundo para ele. Ele que estava ali acostumado a viver naquele mundo sempre o mesmo, um mundo fechado onde todo mundo tinha as mesmas ideias, quando chegou aquele homem que era um cônsul, né? Porque Pablo Neruda, ele era um cônsul, ele tinha experiência em vários países, viajava para vários lugares, vivia indo e voltando para o Chile. Então ele viu nesse homem uma possibilidade de ver o mundo, né? De conhecer mais, de aprender mais sobre coisas que ele não conhecia. Tanto que parecia, às vezes, eu sentia um pouco de desconforto em alguns momentos. Porque parecia que ele estava... Ele perguntava demais, às vezes parecia que ele estava ali, ficava rondando pelas beiradas, parecia que ele estava querendo colher informação, querendo saber mais, às vezes a recepção do Pablo não era das melhores. Mas eu compreendi que ele via ali naquele homem uma possibilidade de adquirir mais conhecimentos do mundo que ele ainda não tinha tido. Aquele mundo que ele ainda não tinha conseguido acessar, ele via todo ali, naquela pessoa nova de fora. E é isso. Nossa, Luana, essa sua informação de o ator ter morrido logo após, eu não sabia. Não sabia. Sim, eu fui pesquisar, eu interessante. Pelo que fiquei eu muito emocionada com a história dele. Ele morreu durante a filmagem. Que coisa! Sim. Olha, anotei até aqui essa informação para a gente conversar depois. Muito obrigada. Pelo que eu pesquisei, eu vi que ele morreu durante a filmagem, tanto que ele não terminou o filme. Então por isso... Ele tinha um problema de coração e ele não poderia fazer o filme, mas ele insistiu em fazer o filme. Minha gente, e olha que eu assisti esse filme há 20 anos como acadêmica, tá? Por isso que eu estou trabalhando com vocês como acadêmica do curso de letras há 20 anos, exatamente em 2004 foi quando eu assisti a este filme. Claro que eu não tinha acesso à internet, né, gente, há 20 anos, como nós temos hoje, mas houve um debate, algo assim muito profundo, e depois eu assisti a esse filme, eu acredito que uns 2, 3 anos depois daquele, né, eu imagino que em 2007, 2006, por aí, e assisti esse filme agora, que depois outra coisa que eu quero conversar com vocês sobre esses anos, de tantos anos depois, e eu fiz várias pesquisas para nosso debate de hoje, eu não tinha visto essa informação. Que interessante. Mas aí quem era depois de Luana? Sou eu, Dalvanilde, do Polo de Paraíso. Tudo bem, Dalvanilde? Tudo bem.
Pode. Então, Paraíso. isso, Paraíso. Eu já tinha assistido esse filme antes, ele é um clássico, né? Mas quando eu assisti era mais para um olhar mais técnico. E assistindo ele novamente, tentando olhar mais pelo lado literário dele em si, a gente percebe muita coisa, que a primeira coisa é o que mais me chamou a atenção, que a gente fala muito isso no mundo acadêmico, na escrita acadêmica, que é o homem deixa as coisas mais difíceis. Quando ele descobre que ele faz metáfora ali no dia a dia, ele usa metáfora e ele não sabia que o nome daquilo era metáfora. E aí, quando ele falou assim, mas isso é metáfora? E aí a gente leva muito isso da escrita acadêmica, porque que a escrita acadêmica tem que ser tão difícil, e de uma forma que o popular não entende, porque a escrita acadêmica não pode ser popular, porque colocar tanto nomes difíceis em coisas que a gente está ali no nosso dia a dia. E a forma que a literatura, como depois de ele começar a ler, tanto a mente dele abre para começar a observar o mundo, observar as coisas ao redor dele, para ele começar ali a criar poesia, e como até o palavreado dele muda, a forma de ele falar muda, a forma de ele construir os pensamentos dele muda. E o lado que, além de toda a história, eu acho que esse filme, esse clássico, ele tem que ser estudado, e ele consegue ser estudado em várias matérias, vários cursos, porque ele realmente abrange muita coisa ali, se você for olhar por um ângulo diferente. Mas uma das coisas que mais me pegou foi isso, como que a literatura, o conhecimento dele, a mente dele foi abrindo, ele não mudou, a vida dele não mudou, ele continuou trabalhando no carteiro, ele continuou na mesma ilhazinha, com os mesmos problemas políticos, mas ele internamente ele foi mudando, o jeito de ele olhar a política, o jeito de ele reconhecer o espaço dele e falar sobre o espaço dele no social foi mudando através da literatura, ele foi descobrindo o mundo através dos livros. E aí ele não precisou sair da vilazinha para descobrir o mundo externo. Foi o que mais me chamou a atenção do filme, olhando por essa perspectiva. Quem na sequência, por favor, pode falar. A senhora não falou a outra sequência. Boa noite. Olá, boa noite, Lucivânia. Eu sou a Lucivânia, do Polo de Guaraí. Vocês não reparam a voz que eu tô rouca, sem voz. Você é de Guaraí? Isso. Certo, querida. Eu não terminei de ver o filme. Eu só vi porque eu tô vendo por partes, que é a hora que eu tenho um pouquinho de tempo. Assim, a parte que deu para entender mais ou menos. Ele era um morador simples, analfabeto, que não queria a vida que o pai tinha, que era de ser um pescador, e aproveitou a oportunidade que ele viu em ser carteiro, que era uma vaga que tinha. Ele aproveitou a oportunidade e começou a ver ele via, como é que eu falo? Em forma de passeio na sua bicicleta, porque ele achava o máximo, né, pelas partes que eu vi, tá passeando de bicicleta, entregando as cartas. E foi onde ele conheceu o poeta. E conheceu também o amor da vida dele. E ele aproveitou essas oportunidades para estar crescendo na vida e ter uma vida diferente da que o pai dele tinha. Quem seria depois, por favor? Vocês podem obedecer. Professora, a senhora poderia falar a ordem aí, porque eu não sei. Eu já entrei um pouco atrasada na aula, me desculpa. Peço desculpa também a todos os meus colegas. Se a senhora pudesse estar falando a ordem para mim saber qual que é a minha, por favor. Vamos lá. Depois foi Lucivânia agora, aí Rogério. Depois de Rogério, Edriele. Depois de Driele é Mila. Depois de Mila,
Késia, depois de Késia, Sandra Lopes, depois de Sandra, Maria Caroline, depois de Maria Caroline, Vanessa. Professora, depois de Késia sou eu, Soraya. Será que você baixou a mão, Soraya? Então, depois de não Késia, pode ter baixado a mão. Vamos tá. recapitular, por favor? Vamos recapitular, tá bom? Agora, Lucivânia falou e vem Rogério. Depois de Rogério é Driele. Depois de Driele é Mila. Depois de Mila é Késia. Depois de Késia... Quem foi que eu pensei que tinha baixado a mão? Desculpa. Soraya. Soraya. Depois de Késia, Soraya. Depois de Soraya, Sandra. Depois de Sandra, Maria Caroline. Depois de Maria Caroline vem Vanessa. Tudo bem? Nessa ordem, queridos? Ótimo. A hora... Sou eu agora? Isso, Rogério. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Rogério, sou do Polo de Guaraí. E, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nessa obra, nesse filme. Achei fantástico, embora eu assisti hoje, passei várias vezes, estava atendendo cliente, e aí quando eu tinha um tempinho eu retomava, consegui assistir tudo. Mas depois vou querer fazer uma releitura para assistir melhor, com calma, anotar, né? Pois bem, a trama se passa na Itália, né? Um momento em que o mundo estava vivendo um momento social e político conturbado, os problemas do socialismo e do capitalismo, esse versus capitalismo e socialismo que é histórico, né? Então, estava se passando no mundo aquele momento histórico. O escritor Pablo é chileno e estava passando ali aquele momento. E por falar em poesia e metáfora, que lugar bonito, como o cinema é uma forma muito eficaz de dar acessibilidade de arte às pessoas, né? Que montanhas e que mar bonito era aquele lugar, né? Para se tratar do tema poesia, né? Não é mesmo? Então, ali aquele escritor chegou naquele lugar e assim, e como aquelas dois personagens, Mário e Pablo, de mundos distantes, como uma coisa que poesia uniu os dois, né? E poesia, amor, delicadeza, é algo democrático que não importa a classe social, não importa que o escritor era escolarizado, né? Tinha aquele mundo letrado, e já o Mário, né, era um pobre carteiro, mas ali falaram a mesma linguagem. Achei muito bonito. É uma pena que no final, o desfecho, ele morre, né? Teve essa sanção negativa aí, eu fiquei triste, mas o filme passou muitas mensagens, muita coisa boa para nós, né? Espero depois assistir novamente para poder entender melhor, né? Foi isso. Certinho. Quem é depois de Mário, por favor? Sou eu, professora. Eu acho que eu não vou conseguir falar, que eu tô tossindo muito. Eu vou. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa, Driele, eu posso falar ou você quer tentar novamente? Desculpe, Driele falou que vai colocar no chat. Só me diz o seu polo, Driele, por favor.
Eupídio, eu vi que depois de Vanessa vai ser você. Eu até coloquei aqui uma observação, tá? Eu só queria saber o polo de Idriele para eu colocar aqui a anotação Paraíso. Ok. Depois de Idriele, Eu quem sou de seria? Paraíso. É assim. Não, eu vou falar mesmo, eu vou digitar, professora, porque senão eu vou interromper várias vezes, tá bom? Aí pode Você fica à continuar. vontade, apesar se você quiser parar, tomar uma aguinha, você fica à vontade, tá? O que você se sentir melhor. Depois de Idriele, quem seria? Mila Cristina, do Polo de Guaraí. Oi, Mila, boa noite. Estão me ouvindo bem, professora? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Professora, estou apaixonada no filme, um filme incrível. Eu quero ter a oportunidade de ler o livro, porque eu gosto das riquezas de detalhes que um livro traz. Mas o filme em si é muito belo. Professora, eu gostei muito, porque além de tratar de questões sociais ali daquela comunidade, naquela ilha, mesmo que isolada, ele conseguiu ter uma perspectiva de vida mesmo dentro daquela realidade dele. Eu admirei muito a força de vontade dele em querer aprender sobre a poesia, a força de vontade dele também de tentar ajudar as pessoas daquela comunidade. Foi o que eu entendi em relação também que ele via que a situação dos pescadores, que ele viu que eles eram muito mais explorados do que, de certa forma, do que valorizados, porque todo mundo chegava ali com certas promessas políticas e ninguém nunca cumpria. E por mais que fosse numa ilha, eles não tinham tanta água potável, água doce para estar bebendo, tudo era muito regrado, e todo mundo que ia ali apenas na época da política para ter acesso àqueles votos ou algo assim, fazia as mesmas promessas. Tanto que ele tentou confrontar, né, um dos políticos lá, de certa forma, sobre as promessas que eles faziam todos os anos. Inclusive, ele falou, o outro também fez essa mesma promessa e nada de cumprir. E, assim, eu achei interessante dele ter coragem de defender aquela comunidade, a classe do pai dele também, de não deixar que eles continuassem explorando, né? Quando aquele homem que chegou lá, por mais que ele tinha dinheiro, ele ainda queria desconto, porque praticamente eles não ganhavam nem para sobreviver bem ali naquela ilha. E a parte também em relação à força de vontade dele, que ele viu uma oportunidade daquele emprego que poderia trazer um campo maior, uma melhora de vida para ele. E ele não desistiu em nenhum momento, mesmo com as críticas, né? Tanto da família que ele se agregou depois, quanto de início até do pai dele também, né? Que ele não queria de fato que ele fosse para aquele emprego, e sim que seguisse o caminho dele, que na visão do pai dele era o que daria o sustento, e era o que tinha ali para ele naquele momento. E ele, por um outro lado, ele viu que ele poderia ter oportunidade naquele emprego e também conhecendo outras pessoas, assim como o Pablo Neruda, para estar ajudando ele a ter acesso. Tanto que ele sonhava que poderia ir visitar o Pablo em outros lugares também, né? Ele viu aquilo ali como uma oportunidade de ir para fora, de levar a esposa dele também para conhecer outros lugares. Eu também fiquei triste quando ele faleceu ali, né? Mas, enfim, é um filme apaixonante. Eu tenho um pouco de dificuldade para assistir filme, ler legenda, porque eu gosto da riqueza de detalhes que as imagens passam. E por ter anos que eu não assisto um filme com legendas, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas foi isso que eu consegui entender. Tive também que parcelar o filme inúmeras vezes devido à correria do dia a dia, mas é um filme apaixonante e espero ter a oportunidade de ver o filme novamente e assistir o livro. Queridos, eu vou falar novamente aqui algo, porque é importante que seja falado e também gravado o que eu vou dizer para vocês, tá? Tá no nosso cronograma, eu também avisei para vocês no nosso último encontro aqui presencial pelo Meet, que nós teríamos esse filme. E é uma atividade oral. Realmente, porque nós temos atividade escrita,
que vocês têm acesso por meio das rotas. E nós temos as atividades de leitura, que são os textos que eu deixo lá, o material teórico, como também o momento que é assistir aos filmes, e temos um momento do debate. Então, assim, se você não conseguir falar aqui, nesta hora, neste momento, a gente pode repensar em outra questão. Mas eu não vou considerar que vocês fiquem escrevendo no chat, porque eu não vou ter condição de ler chat e ouvir. Assim, é uma ruptura. E enfatizo que esta atividade hoje trata-se de um debate, é uma atividade oral, que faz parte da nossa formação como aluno de cursos de letras, essa questão mesmo da nossa fala, é uma questão de uma atividade que envolve a oralidade, tá? Depois, ao final, eu converso com vocês sobre outras questões de quem não conseguiu assistir ao filme, tudo isso, tá bom? Mas eu não posso considerar as leituras do chat, porque trata-se de uma atividade oral. Podem continuar, por favor. Agora eu, é? Késia? Pode ser, né, Késia? Depois, não era Késia? Parece. Sim, é porque eu não sabia se ela tinha terminado. Professora, eu tô com medo de ser um pouco repetitiva, né? Porque muita gente já falou, sabe? Mas eu vou falar. Tem que ser dito, tá, Késia? Tem muito para o que ser dito. Tá. Não se preocupe, não. Mas é porque as pessoas já falaram que eu ia falar, supostamente. Ah, mas é a tua fala, Késia. Eu tô olhar, fique tranquila. Sim. O filme é sobre esse poeta, né? Que é o Pablo Neruda, e eu vi que ele foi um grande poeta, que ganhou um prêmio Nobel da literatura em 1971, e eu vi também que ele foi exilado porque ele tinha ideias comunistas e que não eram bem vistas pelas autoridades chilenas, né? Tá certo? E assim ele foi mandado para essa ilha na Itália, e eles até falaram assim como se fosse uma coisa maravilhosa. Nossa, ele vai viver muito bem lá. Acho que, né, para diminuir mais essa questão de que ele estava sendo praticamente silenciado. Eu não sei se eu estou certa, mas foi o que eu percebi. E aí, Mário, eu já percebi assim que apesar dele não gostar de trabalhar no barco, essas coisas, ele já era uma pessoa que ele não se contentava com aquela vida desde o início. Apesar dele conhecer só aquela vida, ele não se contentava. Parece assim que algo incomodava ele. Aí nós vemos que no início, o único interesse dele, assim, desse emprego, era para ganhar um dinheirinho, né? Continuar a vida e não trabalhar lá como ele não gostava, como com o pai dele, como pescador. Só que aí nós vimos que, com o passar do tempo, ele começou a se interessar pela poesia, porque ele via que o Neruda ele recebia muitas cartas e a maioria era de mulheres, quase todas, e ele pensou, por que não, né? Já que eu quero conquistar, eu vou ver se eu consigo fazer poesia, ser poeta, mas o único interesse dele era conquistar mulheres de início, né? Mas aí ele percebeu que a poesia abriu uma nova visão de um mundo que ele não conhecia, um mundo completamente assim novo para ele. Ele podia assim, tipo assim, viver muitas coisas que as outras pessoas não viviam, e estando lá naquela ilha, ele não precisava sair de lá para viver um mundo novo. E isso foi a poesia que deu essa oportunidade para ele. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ele superou o senso comum, né, que era o que a maioria das pessoas da ilha tinha. Ele passou a ter um olhar mais crítico. E eu vi até, assim, no material que você colocou, no material para a gente ler, que a gente, como educador, a gente tem que ser como Neruda, né? Ele abriu um novo mundo para o mar. Então, a gente, como educador, a gente tem que apresentar esse novo mundo para os nossos alunos, para que eles possam ter uma visão assim, além do que está ali explícito. Tem que ler nas entrelinhas. E também eu percebi que, com o passar do tempo, ele nem aceitava mais as gorjetas. Por quê?
porque ele tinha conseguido algo muito mais precioso. As gorjetas já não interessavam mais para ele, porque Neruda tinha abrido um novo mundo que ele não conhecia e que ele se encantou. Kézia, qual é o teu polo, querida, por favor? Guaraí. Guaraí. Uhum. Certinho. Depois de Kézia. Boa noite, professora. Boa noite. Soraya Aguiar, aqui do Polo de Guaraí também. Tudo bem, Soraya? Joia. Assim, para mim, o que o filme retratou foi o desenvolvimento de uma relação de amizade entre ambos os personagens, Neruda e Mário. Contribuindo para a transformação gradual de Mário, que de um tímido homem, né? Ele era um homem tímido, sincero, puro e humano. Assim, você não via maldade nele, né? Ele não tinha assim aquela maldade no coração. Ele era muito simples e destinado ao ofício da pesca, né? Porque na ilha, eu acho que o meio de vida deles lá era a pesca. Eu acho que ele se tornou um sujeito com senso crítico, capaz de reivindicar os direitos da população por meio da escrita. E ele focava, assim que começou o filme, que ele foi pegar aquele emprego de carteiro, ele entrou e ele frisou muito. Toda hora o homem do correio falava, e ele falava que ele não era analfabeto, ele sabia ler e escrever, porque acho que ele frisava muito assim, é questão de diminuir ele um pouco nessa questão, e ele frisava muito em saber que ele sabia ler e escrever. Então eu vi nesse filme que retratou questão política, repressão ao movimento político, a amizade, a simplicidade, a vida simples daquela ilha, e chorei bastante também, porque eu achei o filme um pouco triste. Um pouco não, eu sou melancólica e eu achei muito triste, porque ele levou o poeta além, acho que ele idolatrou aquele poeta, que chegavam cartas de fora e, tipo assim, ele sempre naquela esperança do poeta ter mandado uma coisa mais especial para ele, perguntando como ele estava. É tanto que ele colocou o nome do filho dele de Pablito, né? E deixa eu ver aqui o que eu mais me recordo. A esposa não queria, porque acho que, tipo assim, a tia da moça, que ela casou com o Mário, ela sempre falava, ele comeu, foi embora, né, esqueceu. Eu acho que ele não tinha esquecido, porque depois ele voltou, só que quando ele voltou tarde demais. E uma parte do filme que eu não entendi é que se Mário fez uma música, porque no final é como se ele fez uma gravação com várias coisas que o poeta perguntou para Mário sobre a ilha, o que tinha de bom. E no dia ele falou só Beatriz, né, que era aquela mulher bonita. Mas depois, com o passar do tempo, ele viu tantas coisas lindas que tinha na ilha e começou a gravar, né, o som do mar, o som do vento. E depois que o poeta chegou para visitar Mário, que Mário não estava mais vivo, ele foi perceber o tanto de coisas que Mário havia aprendido, né, que ele conseguiu aprender. E é isso. Podemos prosseguir, viu, gente? Boa noite, professora. Boa noite, Sandra. Eu sou aqui do Polo de Guaraí, Tocantins, e a história do filme, eu não consegui assistir totalmente todo, mas o filme, ele retrata a história do carteiro e poeta, né, do Mário. Aí a poesia, inicialmente o Mário entende a poesia, mas é profundamente fascinado por Neruda e pela forma como as palavras do poeta têm
um efeito quase mágico sobre as pessoas, né? Com o tempo, Mário desenvolve uma admiração pelo poeta e começa a conversar com ele em suas visitas diárias. Aos poucos, a amizade em comum surge entre os dois, o Mário pedindo conselhos sobre poesia e, mais importante, sobre a conquista e como conquistar o coração da Beatriz, né? É uma bela jovem que trabalha em uma pequena... no caso, é um bar aqui, né, na vila. Então, Mário fica apaixonado por Beatriz à primeira vista, né? Mas não sabe como expressar seu sentimento, aí pede ajuda do Pablo, que era um poeta, mas acaba se encantando pela... Aí, deixa eu ver aqui, parei. Ele acredita que a poesia pode ser a chave para ganhar seu coração, então ele pede a Neruda que o ensine sobre as metáforas, que é eu vejo muito que o filme relata muito a questão das linguísticas, né? Das gramáticas, e a metáfora é uma que mais prevalece nesse filme. Ele usando as usando as lições de Neruda, Mário começa a cortejar Beatriz, recitando poemas e metáforas que impressionam tanto a jovem quanto sua mãe, a Dona Rosa, que inicialmente se mostra cautelosa em relação às intenções de Mário. No entanto, o esforço do carteiro é recompensado e Beatriz acaba se apaixonando por ele. O relacionamento dos dois floresce e eles eventualmente se casam, com a ajuda e o apoio de Neruda, que até escreve um poema para a ocasião. Ao longo do filme, vemos a evolução de Mário como personagem. Ele começa como um homem tímido e inseguro, mas através de suas amizades com Neruda, descobre não apenas a arte da poesia, mas também uma nova forma de ver o mundo e sua própria vida. Então, é isso, ele relata a história de um homem simples, né? Que tinha uma visão tinha uma vida simples na vila, mas que ao longo do filme ele acaba vendo uma concepção diferente em relação ao mundo e a poesia, como ela é transformadora, como foi transformadora na vida dele. E é isso. Quem seria depois de Sandra? Sou eu, professora. Tudo Boa bem, noite. Maria Caroline? Boa noite a todos. Meu nome é Maria Caroline, eu faço parte do Polo de Paraíso, moro em Palmas. Então, eu assisti o filme todo. Confesso que, assim, tenho uma certa dificuldade em assistir filme com legendado. Mas consegui me emocionar com a história de Mário e Pablo. Me passou no início do filme, Pablo, a qual começa, né, ali no início, ele gosta muito de estar na janela, olhando para o céu e lendo um livro. E aí tem a parte, né, a qual ele tem admiração pelo Pablo, né? Uma admiração muito grande desde o início, pelo que eu percebo. Inclusive, o que mais interessa ele a ir procurar procurar o emprego. Claro que uma das razões foi a questão do seu pai, né? Dele desejar algo melhor para o futuro. Ele também, ao saber que Pablo estava vindo para a ilha, e tinha essa oportunidade do emprego como carteiro. Quando ele foi entregar a carta para o Pablo, ele foi muito ele foi muito alegre, foi cantarolando, enfim, na sua bicicleta. Eu até comecei a sorrir, eu disse, gente, como esse homem é simples e tem um coração tão puro. Me emocionou bastante mesmo, eu sorri muito também. E ele, ao momento em que ele entrega as primeiras cartas, né, que ele ficou admirado, meu Deus, esse tanto de carta, tipo isso, né?
ficou admirado com o tanto de cartas que o Pablo estava recebendo. E assim, ele ficou esperando uma gorjeta, né? E depois, com a simplicidade dele, ele observando que ele achava o máximo o Pablo receber aquele tanto de carta de mulheres, aquele tanto de presentes, né? De lembranças, enfim. Então, assim, aí ele já tinha já tinha um hábito de leitura, logo depois ele foi se encantando ainda mais pela poesia. O Pablo apresentou para ele a música, né? Junto com a sua esposa, a qual eles dançaram junto. O Pablo, inclusive, quando o Pablo foi embora, o Mário volta, ele retorna novamente na casa e ele começa, na mente dele, a visualizar as cenas que ele viu de Pablo junto com a esposa dela dançando lá no corredor e tudo. Então, aquilo tudo ele achava o máximo, além de todo o talento de Pablo. E aos poucos, Pablo no início não tinha tanto assunto com o Mário, mas aos poucos o Mário foi indo ali igual a minha colega já citou, ele foi indo pelas beiradinhas, e logo depois ele começou a conversar com ele, com toda essa simplicidade, fazendo perguntas, e o Pablo sempre lhe respondendo muito direto, né? Logo depois eles já começaram a ter um elo, uma amizade, e ele foi se encantando cada vez mais pela poesia, foi buscando o conhecimento, a qual também já foi citado. E além disso tudo, realmente o Pablo, né, mostrou para ele uma visão diferente do mundo, já foi citado também, mas eu quero estar citando mais uma vez em minhas palavras, que é justamente o que eu acredito que nós, como professores, como futuros, né, professores e educadores, vamos ter que transmitir esse amor para o aluno, transmitir para o aluno o desejo da leitura, o desejo de descobrir sobre a poesia e inúmeras coisas, né? E descobrir o seu talento. Porque, assim, também o Pablo, além de tudo, ele não deu tudo na mão beijada pro Mário. Ele deu a isca, né, pro Mário pescar. Gente, desculpa aí pelos meus meios linguísticos de estar falando que não está corretamente, tá? De acordo com o português. São apenas metáforas. Ele jogou, né, para ele mesmo pescar. Então, assim, eu achei o máximo, porque o Mário, ele teve dedicação, ele quis, ele desejou crescer, ele desejou ser melhor do que o que ele era, mas não querendo ser melhor do que a população. E também, né, logo depois, no final, quando ele se apaixona por Beatriz, eu achei muito lindo. Gente, eu sou muito emocionada, eu sou muito, enfim. E aí, assim, aquilo me encantou, a forma que ele escreveu para ela, ela foi uma inspiração para ela, porque Pablo perguntava para ele, qual a inspiração que você tem quando você pensa em Beatriz? E aí ele foi falando, e automaticamente ele foi escrevendo para ela na beira do mar. E aí logo depois, quando ele entrega para ela, né, a carta, ela fica encantada, porque eu sinceramente eu digo, qual a mulher não ficaria encantada, né? Com um poema tão lindo e escrito tão de dentro para fora, né? A mãe dela já levou já por um outro lado, mas assim, ela por ler, eu acredito que ela também seria ela já era uma leitora de poesia, porque ela conseguiu compreender o que ele desejava transmitir para ela. E logo depois se casaram, enfim, achei tudo muito lindo. Fiquei também um pouco triste com a saída do Pablo, dele ir embora da ilha, retornar para o Chile.
Mas o Mário, contudo, o Pablo deixou ele, que é o que eu acredito que nós professores vamos ser. Nós vamos transformar pessoas em seres melhores. E com certeza uns seres pensantes. Não serão mais umas pessoas que são controladas pelo governo, mas sim são pessoas que vão entender e compreender e vão saber se posicionar corretamente, vão saber se expressar de uma forma coerente, né? E é isso, gente. Vou resumindo só que mais o retorno me emocionou bastante quando o Pablo retorna e vê, né, o seu filho. Então, assim, eu fiquei triste com a sua morte também. Que assim, no caso, ele fez parte da movimentação, foi tudo muito lindo aquilo, né? Porque ele passou a entender e a ver a população, que a população precisava se manifestar por algo melhor, pelo um futuro melhor. E infelizmente ele foi a óbito, né? Eu fiquei muito triste, chorei por ele ter deixado a esposa e o filho, mas assim, o retorno do Pablo foi assim, para mim deixou uma mensagem de uma amizade verdadeira, E assim, então eu amei o filme, gostei muito. E me trouxe vários pensamentos, assim, professor, eu confesso. Muito obrigada pela oportunidade, né? E com certeza vou estar assistindo mais vezes. Eu, inclusive, procurei ele sem legenda, para me poder concentrar na imagem. Mas foi muito bom, professora. Gostei mesmo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Desculpa, eu falo muito. Fica com Deus. Antes de Vanessa, que é Vanessa agora, eu pedi, não é da turma, porque eu estou vendo aqui como visitante e Gleiciane também como visitante, eu não compreendi. Não entendi. Não. Eu pido e Gleiciane, eles estão depois de Vanessa, aqui na sequência. Entretanto, parece-me como convidados. Vocês são acadêmicos do curso de letras? Poderia informar, por favor? Sim, professora. Somos acadêmicos. Você é de que campus? Paraíso. Por que você não está? Você está como visitante? Não sei. Pois é. E o Eupídio? Eupídio não está na sala e não está? Ok, bora lá, Vanessa. Por favor. Boa noite. Eu queria falar que tinha dado uma melhorada na minha tosse. Falar? É a sua vez? Não, Driele já falou, né? Você quer complementar? Eu quero cumprimentar, porque eu não tinha conseguido falar que tinha me dado uma crise de tosse. Ah, tá. Vamos lá, vamos voltar. Só um instante, né, Vanessa? Tudo bem, pode deixar ela falar. Por favor, vamos ouvir. Então, foi a primeira vez que eu assisti o filme, né? E gostei muito. Eu já tinha visto falar, né? Mas eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. Então, eu assisti. Uma cena que me marcou bastante, que quando a gente vai em busca dos sonhos e quer realmente mudar e não quer viver uma vida que a gente acha que não é pra gente, foi aquela cena quando ele vê um recadinho numa porta falando, né, precisa-se de carteiro com bicicleta. E assim, no outro dia ele foi lá atrás. E mesmo a pessoa colocando dificuldade, falou que tinha que andar com um saco pesado, com aquelas cartas que tinha que distribuir, e mesmo assim ele não colocou dificuldade, falou que que o salário era pouco, que ganhava gorjeta, e mesmo assim ele ainda aceitou o trabalho. Então foi uma parte também que mexeu muito comigo. Ele buscou, sabe? Ele foi atrás e tentou não ser igual o pai dele, não porque ele não tinha vergonha do pai dele, mas porque ele não gostava de ser um pescador, né? Então, eu acho que foi uma parte também que mexeu muito com a gente, que ele cresceu, foi buscar
o que ele gostava de fazer, que ele gostava, até que ele não gostava de trabalhar assim, né? Mas que ele aprendeu a gostar, e aí dali ele foi ser um poeta. Então é isso que eu queria falar. Tá bom? Certo. E melhoras, viu, minha filha? Tome um melzinho, por favor. Toma, mas tá pesado o trem, já tem uma semana. Cuide-se. Cuide-se, por favor. Tá bom. Vanessa. Boa noite, sou Vanessa, do Polo de Guaraí. Eu vou ser bem sucinta, porque os meus colegas já foram bem minuciosos no resumo. Você é de Guaraí? Sim, sou de Guaraí. Ó. Bom, a vida de Mário se resume a uma vida simples, né? Como fuga da necessidade, ele se torna carteiro e começa a entregar cartas de um poeta famoso chamado Pablo Neruda. Ele compra um livro desse poeta, né? E com o objetivo de conhecer um pouco mesmo da literatura. Ele entra em contato com Neruda, a gente percebe uma construção da intimidade, né, entre o carteiro e o poeta, construindo uma amizade. A gente nota também o desenvolvimento de um romance entre o Mário e a Beatrice. Podemos observar o quanto as poesias de Neruda influenciaram a conquista de Mário em relação a Beatrice, né? Uma coisa que me impactou bastante foi a luta pela liberdade de expressão, né? Porque mesmo Neruda exilado na ilha, ele conseguia entregar suas obras e impactar as vidas, né? Uma prova disso é o desenvolvimento do romance entre o Mário e a Beatrice. O Mário usou da literatura de Neruda como um método de conquista, né? Isso só fortalece o poder da literatura na vida das pessoas, e fazendo uma análise reflexiva, né? Podemos observar como a literatura pode influenciar e mudar a vida das pessoas, né? A gente pode ver que o Mário conseguiu conquistar a Beatriz através das obras de Neruda. Professora, eu não tenho muito o que falar, não. Só isso mesmo. Logo após você era Eupídio, mas eu já falei esse nome várias vezes e a pessoa, eu penso que... Então... Eu tô aqui, professora, perdão. Eu tinha perguntado anteriormente se você era visitante ou acadêmico do curso de letras. Eu sou acadêmico do curso de letras. Ah, e tá aqui como visitante, que estranho, né? Porque eu não entrei com meu e-mail institucional, entrei com o normal mesmo. Por isso que tá aqui. Isso. Então é isso. Qual é o seu nome completo? Só o segundo nome, por favor. Eupídio Vitor Braga, de Oliveira. Você é de? Campus Lagoa da Confusão. Da Lagoa. Ok, querido, pode falar. Só para complementar também, já que o pessoal falou bastante sobre, lá no começo, eu não sei se foi o Rogério que falou, perdão se não foi ele, mas é que ele falou sobre a questão, né, da ambientação do lugar, em que, assim, a ambientação da ilha, ela chega a ser quase um personagem, né, a parte, com suas paisagens exuberantes, bucólicas, enfim. E a simplicidade que contrastam com a grandiosidade dos temas discutidos no filme, como amor, política e arte. E, assim, é tão linda, tão apaixonante a fotografia desse filme, por mais que ela seja, assim, bem antiga, mas a fotografia é tão linda. E é isso. Pode continuar. Seria Gleiciane, não é isso? Gleiciane Lacerda? Se não, pode ser Rosiane Costa. Sim, professora, eu estou aqui. Pode falar, querida, eu estou te ouvindo, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Meu nome é Gleiciane Lacerda, eu sou do Polo Paraíso, Tocantins. O carteiro e o poeta, né? O filme narra a amizade improvável entre o carteiro Mário
e Neruda, que se torna seu vizinho em uma pequena ilha. À medida que Mário entrega as correspondência para Neruda, os dois desenvolvem um relacionamento especial. O poeta, admirado pela dedicação do carteiro, decide ajudá-lo a conquistar o coração de Beatriz. Ao longo da narrativa, o carteiro mergulha no mundo da poesia, da literatura, aprendendo com Neruda sobre a beleza das palavras e o poder da expressão. O filme também retrata a influência da poesia na vida cotidiana e na transformação pessoal, e ao despertar o político de Mário. Além disso, o carteiro e o poeta também aborda questões políticas e sociais, trazendo à tona o contexto histórico do Chile durante a ditadura e através do relacionamento entre Mário e Neruda. O autor aborda temas como a liberdade de expressão, a repreensão e a resistência. É isso, professor, eu não vou prolongar muito não, porque minha garganta está muito inflamada. Ok, na sequência, Rosiane. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rosiane. Assim, o que eu vi do filme, né, que era um filme muito lindo, também achei, com a amizade do Mário, né, do Neruda. Desculpa, eu vou desligar meu microfone, porque eu penso que talvez teu áudio fique melhor, mas eu não sei o polo que você é, por favor. Eu sou do polo de Guaraí. De Guaraí, tá bom. Pode falar. Foi um filme assim, que eu entendi, né? Primeiro, eu achei muito lindo, né, entre a amizade de Mário e Neruda, né? E, assim, eu entendi que é uma história para a gente se refletir, né, sobre o amor, né, amizade, e também sobre a luta por justiça e liberdade, né? E, assim, o filme também conta na história de Mário, que era um jovem carteiro, né, que vira amigo, né, de um poeta, que é o Pablo Neruda, e através dessa amizade, Mário se encontra, se apaixona pela poesia, né, e também o lugar, né, também, que era encantador, e Mário se apaixona pela Beatriz, né, e, assim, acho que os amigos falaram muita coisa, e eu também fiquei um pouco, assim, com dúvida, né, de algumas partes dos filmes, depois, mais para frente, que eu fui entender, né, o que realmente tinha acontecido com o Mário, né. Para mim, fiquei sem entender, depois foi mostrar que como ele tinha morrido, né, que foi nessa parte que eu até falei, né, sobre que ele estava lutando, né, pela justiça, liberdade, que eles não tinham, né, que até em questão de política também, o filme se relatou em fatos de política também que teve, né, alguns pedaços, né. Assim, é o que eu entendi, professora, eu não deu, assim, não sei muito falar, assim, das palavras mais bonitas, mas foi o que eu entendi bastante do filme. Mas eu fiquei bastante apaixonada pelo filme, chorei também no final. Eu acho que é isso mesmo, professora. Certinho. É Buana, essa pessoa? A Rosiane. Não, que está abaixo aqui, que pediu para falar. Buana, que também está aqui, parece-me como visitante, Buana Coelho, e aí tem Juliana Nita. Oi, sou eu mesma, Buana. Buana? É essa a pronúncia? Isso, correto, Buana. Você é acadêmica, entrou com seu acesso pessoal? Foi isso também que aconteceu. Ok, Buana. Boa noite. Qual é o seu polo? Boa noite. De Guaraí. Ok. Eu vou falar também bem pouco, porque, como já foi falado muito sobre o filme, assim, a parte que eu achei mais interessante do filme foi da questão do Mário, dele ser um homem simples, sem muita educação formal, que ele conseguiu um emprego como carteiro, né? E ele entregando essas cartas por Neruda, ele se viu como ele era assim bem
recebia bastante carta e como ele é um homem muito tímido, ele tinha muita dificuldade em comunicação com o poeta, mas, no entanto, ao longo do tempo, ele ficou fascinado pela sensibilidade de Neruda e pelo poder das palavras, especialmente a poesia, que Neruda se tornou uma figura de mentor para Mário, né? Ele ensinou sobre a poesia e como usar como ele usaria essas poesias para poder se expressar os seus sentimentos com a relação que ele queria em conquistar a Beatriz. E esse aprendizado, ele para mim ele é fundamental porque foi um filme muito interessante, porque mostra muito sobre um princípio da gente hoje, assim, né, que a gente tem muita dificuldade em se comunicar com as pessoas, às vezes a gente passa uma coisa que a gente é e não é, mas como o filme não mostra como é a realidade. E eu achei super interessante como ele usou tudo isso. E é isso, professora, porque como já foi falado bastante coisa, eu acho que é isso. Taiane, você tinha falado que quer complementar alguma coisa? Taiane? Oi, professora. Não, eu não falei não. Você não falou não? Não. Era isso? Não, eu já falei antes, mas eu não tenho interesse em complementar a fala, não. Na verdade, você quer fazer uma complementação, ótimo. Não, na verdade, eu estou digitando uma mensagem no chat. Sim, a melhor parte de ouvir a opinião de cada um, né? É como isso, de certa forma, passa na nossa cabeça e a gente até esquece de expressar, né? Então, tem sido muito boa essa aula. Ai, que bom. E inclusive, eu fiz até uma anotação aqui, ó, que você tinha falado coisas importantíssimas, eu não falei, eu já me assustei. É isso mesmo, é muito importante ouvir o outro. E como isso aqui traz provocações outras dentro da gente, não é? Consegue trazer provocações outras. Podemos continuar. Eu acredito que tem aqui alguém na fila. Juliana, Anitta? É isso? Isso, boa noite a todos, boa noite, professora. Então, não cheguei a assistir o filme completo, infelizmente, mas assisti uma boa parte dele, juntamente com que os meus colegas abordaram. Muito interessante essa abordagem da aula. Então, a gente consegue ter uma visão além da nossa do filme. Então, a opinião dos nossos colegas. Uma coisa bem interessante que eu achei bonito no filme é a poesia. Não é especificamente a única pessoa que é capaz de ser poeta. Então, qualquer um pode ser capaz de ver a beleza de tudo e transformar em poesia. A amizade dos dois é linda. Então, através da amizade, o personagem principal ele consegue desenvolver seu conhecimento, consegue também ajudar, eu vou dizer assim, passar o tempo, matar um pouco da saudade que nosso personagem passa por conta do exílio. Vou pôr como exílio, né? Já que está afastado da seu país. Então é muito lindo e a gente consegue observar isso. Que a amizade dos dois, o tanto que é bonita, benéfica. Então o nosso personagem principal, que eles têm dificuldade, começa a ter um maior contato com conhecimento, com poesia, apesar dele ter um objetivo que é conquistar uma pessoa, a sua amada, vamos supor assim, através disso ele consegue desenvolver, começar a aprender sobre poesia, desenvolver seu conhecimento. Então é um filme muito bonito, quero reassistir ele novamente, dessa vez completo, com paciência, analisar tudo, todo o contexto, todo o cenário, paisagem, o livro também, já li uma resenha sobre o livro, bem interessante, certeza que tem mais detalhes do que no filme, porque o filme a gente sabe que, infelizmente, não contém todos os detalhes, mas, assim, no livro traz um pouco dos poemas que os dois têm, né? Tem diálogo entre esses poemas, o que o personagem acaba decorando para poder repassar
Então, tipo, eu achei muito interessante o filme, mas eu também quero ver se eu consigo ler o livro, além de assistir o filme. Certinho. Eu penso que todo mundo já falou, não é? Todo mundo. Tem mais alguém que gostaria? Boa noite, professora. Olá, boa noite. Eu me chamo Rochelle, sou aqui do Polo de Paraíso. Eu entrei agora na quinta-feira e eu não consegui colocar em dia minhas atividades ainda, né? Entendi, Eu tô com bastante Rochelle. coisa. Aí eu vi a aula hoje quando o Danilo passou, só que eu não consegui assistir o filme nem ler o livro, né? Você Mas entrou quando? Oi? Você disse que entrou quando? Na quinta-feira. Deixa eu colocar essa observação aqui, tá bom? E Tá. aí também preciso verificar com a coordenadora a questão das suas atividades, tudo isso, que como ela deve saber que você entrou na quinta, né? Ela acompanha tudo isso. Aham. Tá ótimo. Aí é isso, amanhã cedo eu vou continuar colocando em dia e vou assistir o filme, porque é bastante interessante, né? Pela fala dos colegas, pela fala do pessoal aí, é um filme bastante interessante e eu vou acompanhar. Certinho. Queridos, olhem, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho muita coisa para falar, né? E vou tentar realmente ser sucinta por conta do nosso tempo aqui. Quero parabenizá-los, quero dizer para vocês que eu vi coisas muito importantes, coisas interessantíssimas. O mais importante é essa possibilidade, para mim, é um privilégio, porque a gente falar de poesia, a gente falar de Pablo Neruda. Antes de eu começar, assim, tem um trecho de uma poesia de Pablo Neruda que essa poesia sempre mexeu comigo. Assim, só o fragmento dela eu quero falar para vocês. É tão reflexiva. E eu assisti ao filme depois desses anos todos, eu lembrei dessa poesia que Neruda diz assim, ó: dois amantes felizes não têm fim e nem morte. Nascem e morrem tanta vez quanto vivem. São eternos como a natureza. É a coisa mais linda do mundo e metafórica. Como este fragmento consegue trazer reflexões tão profundas, gente, assim, tão profundas, porque dá a sensação que é amor mesmo, né? Dois amantes felizes não vivem e nem morrem, mas isso fala da vida, dessa felicidade do convívio, e teve alguém que falou isso, né, sobre o convívio entre as pessoas que ultrapassa essa ideia de amor carnal, e na ideia de ele dizer que vive e morre, né, quantas vezes, porque a vida é isso, e esse viver e morrer que traz como essa metáfora de viver e morrer, é essa história de recomeço, das recaídas, de tudo isso, e são eternos como a natureza, porque tudo que fala de sentimento é eternizado. É eternizado. Quantos anos? Neruda morreu em 73, não é isso? Vocês pesquisaram? Que em 71 ele recebeu o Nobel, em 73. E como a poesia é viva? Como, quando a gente fala de Neruda, a existência dele está ali, palpável. Então, Neruda não morreu, né? Por meio da poesia, ele está sempre vivo. Então, ao escrever esse fragmento, que fala da finitude e da existência, traz para nós esse significado tão importante que é o ser como natureza. Sempre vai existir, sempre vai existir. Às vezes não está em contato ali. Outro dia eu ouvi uma neurocientista dizer algo que me foi muito provocante, muito pertinente também, porque ela disse que ela falou de duas pessoas que se comunicavam por meio de cartas, inclusive um escritor, e que esta pessoa que se comunicava com este escritor até era uma espécie de patrocinadora, pagou para ele lançar uns livros e se tornaram amigos. Passaram, gente, 17 anos se comunicando por meio de carta, depois por e-mail, e se tornaram grandes amigos.
e o escritor, ele morreu. E a escritora estava ali no velório dele e disse que ela era mais lúcida, a pessoa mais tranquila, mas nessa questão de tranquilidade e de serenidade, entende? Extremamente serena. E depois as pessoas perguntaram, né, que ela era tão amiga, melhor amiga, tão íntimos, por que ela estava tão calma, tão serena? Porque ela disse, porque acabou só a ruptura do corpo, mas a nossa conexão de alma, jamais. E o que eles falaram, gente, virou um livro, as cartas que eles trocaram. Então, só para vocês terem ideia, que eternizou-se. Então, tudo que a gente vive com o outro eterniza-se. Quando a gente tem esse olhar, assim, parece que até a ideia de morte é menos dolorosa, né? Talvez por isso que os orientais, que têm uma cultura milenar, não é, gente? Olhando para nós ocidentais, nós que temos pouco mais de 500 anos, imagine, alguns ocidentais que têm estão aí há milhares de anos, e dentro dessa cultura milenar eles conseguem lidar tão bem com a morte, e nós não, né? Mas eu preciso comentar algumas questões importantes aqui da nossa fala, do nosso debate, né? Primeiro, gente, essa questão de nota, que eu acredito que traz para nós essa coisa meio que do desconforto, vocês, eu estou sendo avaliado. Eu tentei o máximo trazer uma leveza, por isso que eu não trouxe perguntas prontas, até porque eu penso que talvez isso deixaria vocês engessados, não era a minha intenção, deixei fluir. Aí vocês, às vezes, ficam meio preocupados com essa questão de notas, o que também é interessante, porque muita gente estuda mesmo, por conta das notas, muita gente faz uma pesquisa bacana, o que a colega falou sobre a morte do ator, me deixou extremamente emocionada, porque eu não tinha pesquisado isso, então estudar realmente vale a pena, mas assim, eu desejo de todo o meu coração que isso seja além da nota, que isso seja para essa questão mesmo do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, né? Eu quero falar para vocês que vocês não falaram bastante, tá? Fiquem tranquilos. Eu falei muito. O pessoal falou bastante. Não, nunca se fala bastante o suficiente. Sempre tem o que ser dito. Sempre tem o que ser dito. Às vezes, nós nos prendemos a únicas informações. Às vezes nós nos prendemos. Por exemplo, né, algumas questões ali muito fortes e sérias que poderíamos ter falado. Poderíamos. Por exemplo, essa questão do contexto histórico, social, político, em relação à contemporaneidade. E eu lembro que alguém falou, eu penso que foi Karine, logo no início da fala, né? A primeira pessoa que falou, Karine Neres, ela disse assim, que de Colinas, eu anotei o que ela falou assim, que ela disse que é um filme antigo, mas atual, e é extremamente atual, porque nós estamos vivendo tanta coisa que aquele filme fala, eu estava até com medo, confesso, que entrasse para as questões políticas de conflitos, eu penso que nós somos bem maduros e superiores a isso, e precisamos ter maturidade para esses debates, não é, gente? Sem questão partidária, nem de politicagem. Imagina, nós estamos falando de Neruda. Mas é algo muito atual. Então, aquele conflito histórico, social, para se dialogar com a atualidade, eu senti falta. Então, assim, muita coisa a gente poderia também ter falado, tá? Tem outras questões que eu gostaria de falar com vocês, e agora é uma professora fazendo uma avaliação responsavelmente, porque esse é o meu papel. Estou também preparando os professores, e vocês falaram coisas tão lindas e já tomaram para si essa responsabilidade. Tem algo que eu até marquei aqui, que Maria Caroline falou, né, que eu até disse, se tudo que Maria Caroline acontecer, valerá muito a pena tudo que a gente fez, né, que é o que ela disse de mexer com a vida dos alunos de vocês no futuro. E me chamou a atenção porque eu conversei com uma amiga que, depois que eu assisti esse filme agora, eu falei com uma amiga, terminei de assistir ao Carteiro e o Poeta, depois de tantos anos, ela, Val, esse filme é tão lindo, mexeu tanto comigo,
que presente você vai dar para os seus alunos? E falou assim, você está plantando sementes. Eu disse, meu Deus, que forte isso, que forte. E aí eu tenho essa lucidez e essa responsabilidade. E quando eu vejo vocês dizendo que tem, mexe muito comigo. Mexe muito comigo. Então, assim, como esta é responsabilidade de professor, eu preciso chamar a atenção de alguns aspectos, né? Olha só, cuidado, gente, ao falar com as informações fragmentadas. Pensem na introdução da fala de vocês com desenvolvimento e conclusão. Imagine, vou fazer uma pergunta. Se alguém entrasse nessa sala, não soubesse que nós estávamos debatendo um filme, Carteira e o Poeta, e nunca tivesse assistido ao filme, por meio das nossas falas, eles conseguiriam entender? É uma reflexão. Eles conseguiram entender que nós estávamos falando de um filme que trata-se da história de Pablo Neruda, que estava exilado, que o filme é extremamente poético, reflexivo, que o filme traz alguns debates sociais importantíssimos. Então, assim, por meio da minha fala, alguém entenderia isso se não soubesse do que trata-se o assunto? Pensem isso todas as vezes que vocês forem fazer um debate. Todas as vezes, ou um texto escrito também, tá? E aí eu quero lembrar da Alvanilde, que falou da nossa responsabilidade acadêmica. Muito bem, é isso mesmo, né? Essa questão da nossa responsabilidade acadêmica, que não está só na escrita, né? Como você mesmo disse, foi muito interessante essa fala, né? Mas essa ideia mesmo, né, dessa responsabilidade, quando a gente vai assistir a um filme para esse debate, a nossa responsabilidade acadêmica, como nós vamos passar isso para os nossos alunos, e essa responsabilidade acadêmica que é mesmo na escrita, que nós não escrevemos, né, de toda maneira, por quê? Porque é uma escrita acadêmica. Então, assim, pensem, todas as vezes que eu for produzir algo acadêmico, eu preciso pensar nisso, quem for me ouvir e quem for ler, vai entender claramente do que se trata? Conseguem me compreender? Vocês conseguem? Estão comigo todos? Conseguem? Perfeito. Então, e aí, gente, foi muito interessante vocês terem assistido ao filme a primeira vez, alguns terem assistido ao filme e retornado, assim como eu. E eu quero dizer, viu? Eu quero dizer para a Adriele que você não chorou sozinha, Adriele. Eu fui assistir a este filme em um dia, agora, né? Assisti depois de 20 anos, em um dia que eu tinha tido um dia bem complexo, bem difícil. Eu chorei igual um bezerro desmamado. Eu chorei muito. E ali, eu não sabia se eu estava chorando porque eu tinha tido um dia complexo ou porque realmente eu me envolvi no filme. Não é questão de ser sentimental, gente, é porque é muito forte aquilo. É muito forte a gente saber que a poesia transformou a vida de uma pessoa. O que a poesia pode fazer com a pessoa. Ele foi completamente transformado, Mário, completamente, em todos os aspectos, e o livro trata isso profundamente, tá? Inclusive, eu coloquei um vídeo na rota, um vídeo extra, que um professor fala muito do livro, e eu quero que vocês assistam ao vídeo, o vídeo extra que está na rota, que é o vídeo complementar, que é muito importante que vocês vão ouvir sobre o livro. E se vocês tiverem a oportunidade, e uma aluna aqui também falou que quer assistir, que quer ler o livro, é importantíssimo, porque o livro é mais detalhado. E aí, gente, como eu já li o livro também há alguns anos, ao assistir ao filme, eu fui revivendo aquelas coisas e pensando na dureza da vida daquelas pessoas, que são pessoas, gente, também, como tantas de nós, com pais que não tiveram oportunidade, e nós tivemos oportunidade com pessoas que conseguem, gente, olhar e compreender as coisas a partir do estudo. Né? Ele foi a partir da poesia. E aí vocês falaram, né? Tão interessante que ele não tinha visto a questão da gravação, que ele não tinha visto aquele lugar como deveria. Da Rede ele falou que era triste, e da Beleza ele falou de Beatriz, mas ele não tinha visto. Depois, quando ele foi gravar aqueles momentos, a onda, gente, primeira, depois a segunda onda mais barulhenta, até o badalar do sino se tornou especial.
Eu ouvi uma vez uma frase de alguém que falou assim, olhe para a vida e para o teu lugar como um turista, você vai encontrar muito mais beleza. E aí Rogério disse algo, né? Rogério aqui no nosso debate falou algo importantíssimo daquela beleza cenográfica que é a grandiosidade do cinema, de conseguir construir a partir da literatura o visual. Eu lembro que eu assisti há alguns anos, eu li há alguns anos o livro Caçador de Pipas, e tinha dois personagens, Amir e Hassan. Não sei se vocês já leram essa obra. E esta obra foi ao cinema. E, gente, curiosamente, Amir e Hassan, no cinema ali, aqueles personagens retratados eram exatamente como eu imaginava. Mas não é curiosamente, gente. É porque a imaginação, ela se encontra a partir de um cenário que é criado por meio da leitura. Então, a sensibilidade de um cineasta fazer aquilo ali, o nosso olhar cuidadoso, como o Rogério trouxe ao debate, é importantíssimo, importantíssimo. E aí, gente, eu também queria falar para vocês, assim, que aqui é algo importante que vocês não falaram, que é essa questão de os moradores saberem a importância de Neruda, sabiam que ele era exilado e sabiam que ele era um grande poeta. E até a brincadeira, o poeta das mulheres, né? E por isso a curiosidade de Mário, né? Como vocês disseram, se aproximando ali, né? Eu vou aprender a fazer poesia para também ser admirado pelas mulheres, né? E entender que a poesia de Neruda é muito mais que isso. E ali preso nos livros, gente, preso nos livros. Vocês lembram do primeiro poema da questão da borboleta para Beatriz, e quando a tia comenta do fragmento, ela corrige. Não era assim, né? Não era a borboleta sorrindo. Assim, a força das palavras, que não são só apenas palavras ditas, gente, são palavras que penetram no coração da gente. Coisa, como eu disse para vocês, é um privilégio esse nosso papo aqui. Coisa que só a poesia consegue fazer, né? E, gente, com outro conselho em relação às nossas atividades acadêmicas, é um conselho, né? Eu também não posso pedir isso, porque eu sei que é a realidade de cada um e eu não acesso a isso. Mas quem puder, entendam, quem puder, abram as câmeras, tá? É bastante interessante isso, porque você tem mesmo essa condição de ser ouvido e visto. É uma sugestão, mas eu entendo que às vezes fica difícil, às vezes, né, não é possível, mas se puderem, façam assim, para a gente ter essa possibilidade do olhar um nos olhos do outro, termos essa condição de ouvir e ver vocês, tá? E aí, alguém aqui tinha levantado a mão enquanto eu estava falando? Se quiser falar, complementar ou chamar a atenção de algo, por favor. Se não, também quero fazer outra sugestão, tá? Que vocês façam. O filme tem menos de 2 horas. Se vocês puderem, antes da prova, assistam de novo. Não é só pela avaliação. Assistam com esse outro olhar depois do debate. Eu penso que vocês vão assistir com mais maturidade. E quem não assistiu, assistam, tá? As pessoas que aqui falaram, que não conseguiram assistir, assistam. E aí, em relação a essa questão de, professora, eu não consegui falar porque eu não estou, alguém estava de plantão, ou era um momento realmente de debate, então esse momento de debate tem que ser oral, mas eu vou fazer algo por vocês, e porque eu também quero, estimular que vocês participem e que vocês também não se preocupem com nota. Eu vou fazer algo, eu vou propor algo que eu penso que vocês vão gostar. Na nossa próxima aula presencial por meio do Meet, que vai ser a nossa aula de revisão, eu vou dar um ponto extra para quem participar da aula de revisão. Participou da aula de revisão, eu dou um ponto extra. Então, quem perdeu esse 1 ponto aqui, não vai ficar prejudicado. E quem ganhou, a nota aqui, tem gente que tirou 1 ponto, tem gente que não tirou 1 ponto, por conta da completude, né, das informações. Também, essas pessoas terão oportunidade, e se você tirou mais nota,
não tem nenhum problema, você vai ficar com 10. 11 não dá, né? Quem fechar com 11 vai ficar com 10, tá? Combinado assim? Tá bom? E aí eu também quero estimular vocês, por conta do nosso, né, para 2, nós vamos ter outro filme, que é a Sociedade de Poetas Mortos. Eu quero que vocês assistam. E eu também quero estimular que vocês permaneçam firmes, animados. E eu quero dizer que eu escutei coisas importantíssimas e eu saí aqui anotando, tá? Informações, o que Luana falou, Luana Lauhane falou algo tão lindo, né? A janela para o mundo. O que a poesia consegue fazer? Esse seu olhar diferenciado é muito importante, tá? Muitas coisas que vocês falaram, eu saí anotando, não dá para ler de todo mundo, mas tem questões aqui que mexeram muito comigo, né? O que Kézia falou como educador, né? Ser como Neruda. Meu Deus, que metafórico, Kézia, e que forte, né? Que sejamos como Neruda, que sejamos mesmo, para que possamos ter essa responsabilidade tão cativante e tão importante, que é formar pessoas para a vida, né? Que é formar pessoas para a vida. E outra sugestão é que leiam Neruda, poemas de Neruda, quando vocês puderem, porque até hoje são poemas realmente atemporais e são poemas muito, muito especiais, tá? Assim, eu gostaria de mais uma vez agradecer e eu gostaria de dizer que o poeta já falou, né? Nosso poeta, Drummond, que ele disse que procurou um verso que apenas temava e não escrever, mas o verso estava cá dentro, inquieto, precisando sair, porque a poesia deste momento inunda a nossa vida inteira. E enquanto tantas pessoas queriam ter a oportunidade de estudar, nós somos extremamente privilegiados. E eu sei, que nós precisamos falar disso. É um privilégio estudar, é um privilégio estudar numa universidade pública, gente. Um privilégio em um país tão desigual ainda como o nosso, com tantos problemas sociais como o nosso. Estar numa universidade pública é uma bênção, é um privilégio. Falar de Neruda é uma bênção, um privilégio. Estar no curso de letras é uma bênção, um privilégio. Eu sou extremamente privilegiada e eu sei disso. Sabe por quê? Porque tem coisas que acontecem, gente, depois de 1000 anos, né? Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu fui para um show de Raul Seixas. Eu não tinha noção do que era aquilo. Só hoje eu digo, meu Deus, que privilégio. Eu vi Raul, aí eu fui a um show de Belchior. Que privilégio, eu vi o Belchior. Eu fui para um show de Legião Urbana, eu vi Renato Russo. Meu Deus, que privilégio. Mas eu só tenho essa noção agora. Mas nesta aula, eu tenho total noção do privilégio que é este momento que nós vivemos. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada. E que isso seja além da nota. Seja realmente para nosso crescimento intelectual, emocional, que nos tornemos mais humanizados. Tá? É isso. Pode falar, Kézia. Professora, boa noite. Boa noite. É só para falar que eu estou muito feliz que a sua aula foi muito boa, muito mesmo. Só que eu tenho uma preocupação muito grande, porque às vezes eu acho assim que, tipo assim, você lê uma poesia e você tem um olhar crítico sobre aquilo, e às vezes eu não consigo, às vezes eu fico preocupada, porque eu vejo só praticamente o que está lá. Às vezes eu vou pesquisar e sim, eu consigo ver além daquilo. Só que eu fico preocupada porque às vezes eu não consigo ver, igual você leu uma no início da aula e falou umas coisas assim que eu não conseguiria. Se alguém me pedisse para eu ler e falar sobre, eu não ia conseguir. Olha só, Kézia, do jeito que houve a proposta de nós sermos como Neruda, eu vou também apresentar outra proposta. Sejamos igual Mário. Mário não compreendeu tudo quando leu, não. Foi depois. E ele sentiu. Lembra que ele sentiu? Mas quando você fala, eu me sinto igual o mar. Me deu até um pouco de enjoo. Porque a poesia que Neruda leu para ele, vocês lembram disso? A poesia que Neruda leu para ele falava das ondas, falava do todo o movimento do mar, das ondas ali no barco. E ele disse, eu não... Tô estranho, eu não compreendi direito. Eu senti.
Então, às vezes, quer dizer, eu sentir é uma compreensão. Aí, sejamos também como Mário, e aos poucos, vamos compreendendo mais, Não pode se preocupar com isso. Pensa na oportunidade do aprendizado que isso tudo provoca. E aí, ao ler, o reler, o conversar com alguém, trocar ideia com alguém, isso tudo faz parte do processo, viu? É porque, assim, Sim. tá. É porque, assim, eu vejo, por exemplo, você aí consegue dar uma aula, assim, destrinchar o conteúdo, não travar, e eu tenho esse grande problema, assim. Aí eu fico pensando, será que no final desse curso eu vou conseguir ser assim, dar uma aula, assim, de 1 hora, por exemplo, falando, sem gaguejar, sem travar, entendeu? Olha, deixa-me te dizer, nem vai ser no final do curso, tá bom? Daqui a um ano a gente volta a conversar. Daqui a um ano a gente volta a conversar. Aliás, a cada aula, né, a cada semana, a cada semestre, nós não somos mais os mesmos. E que bom, que bom. Soraya, você quer falar aqui? Você disse falar comigo depois, no particular ou aqui mesmo? Em particular, professora. Ah, então tá bom. Eu aguardo. Então, pessoal, é isso, né? Sejam todos muito abençoados, uma feliz noite, uma abençoada semana, e vão lá para as rotas, para as nossas atividades, e até o nosso próximo encontro aqui no MIT, viu? Muito obrigada.